Ela já pediu aqui, já vamos entrar. Está Grande, conectando. cara, Ô, meu amigo! cara, que coisa chata que eu ia tentar te surpreender colocando instrumento musical de fundo para lembrar os velhos tempos e você, cara, sem criatividade. Bicho, a gente faz a parede para mostrar, igual a sua, né, cara? Você pendura tudo que faz, você pô, né? A diferença é que Alguma você também coisa. trabalha com isso, né, cara? Também, esse instrumento aqui, este aqui e aquele ali, eu fiz, né? São os que eu uso. Tava usando nas últimas turnês, essa guitarrinha também. Até quando Ah, foi lá com os Buzig, depois eu parei, depois a gente parou, né? Agora é só. Cara, eu vou te falar que eu cheguei a marcar uns shows em 2018, eu fiz uns acústicos com o guitarrista lá, o Thiago, do Dr. Sim. A gente parou um pouco, aí começou a viajar com o Dr. A gente chegou a marcar umas datas de fazer esses acústicos em 2020, mas entrou a pandemia e aí a gente cara, eu já fiquei entendi que essa só live na é para sala de aula. você fazer um marketing pessoal sobre as suas peças, sobre os seus produtos, e no final você vai colocar um Dig Já, né? Eu nem- compre agora, vai piscar assim, tipo, R$ 10.000 em 12 vezes e tal. Ó, pera um pouquinho, já tem um pessoal aqui que manda um beijo para minha mãe, dona Elma Maria, tem 70 anos, está aprendendo inglês com as suas aulas, com as minhas aulas, os vídeos. Olha Poxa, que dona Elma show, Maria, beijo, que show de bola, que show de show. bola. É isso aí, sempre é tempo, né? Deixa um Cara, abraço para a galerinha, Denis, abração. Zeca, você fez uma introdução aí, desculpa se eu atrasei um pouquinho, não sei se eu atrasei, mas chegou a falar imagina. quantos meses que a gente se conhece, cara? Cara, é uma coisa recente. A gente se conhece faz alguns meses. Se eu fizer uma conta rápida, dá o quê? Uns 240 meses, mais ou menos, né? Puta vida, Tipo, apostaria de matemática, cara. Só sei que eu tenho o 18 anos. quê? Então, 18 anos, achei que já tinha chegado a 20. Porque foi o quê? 95? Deve 6? ser, cara. Eu fui para a área de Por humana. aí, né? Por aí, Ah, muito 94, pesado, né? Não, imagina, 93, tem foto de show nosso, eu com uma camiseta de 95, já tava no palco tocando, então já tava se conhecendo pra Você tá conhecer de velho, antes. você tá velho. Cara, Mas não é tô. isso, né? Eu tava pensando, pô, quando você me convidou para essa live, eu tava pensando, caracas, né, meu? Nos conhecemos há 1000 anos, tocando, né? Tivemos uma banda, putz, aí cada um enveredou para outras áreas e hoje nós estamos em áreas comuns, cara. É um caso de Então, amor, né, José? cara, isso é uma loucura, né, bicho? Porque realmente, poxa, eu fui, um monte de gente dando oi aqui, Luciano, meu amigo Fabinho, também professor de filosofia, também guitarrista, conheci lá no Marista, virou um puta brother. Cara, é uma coisa muito louca, né, Ale? Mas eu acho que uma coisa que eu tava conversando com outro amigo meu, também um músico fantástico, na semana passada, é que acho que muitas das coisas que a gente conseguiu perseguir em termos de profissão, porque você já tá atuando como psicólogo há quase, você falou mais de 20 anos ou quase 20 anos? 21, 21, 21. 21. Eu, nessas idas e vindas de aula, já estou com mais de 20 anos de aula, embora a música tenha ficado paralelo, inclusive como ganha-pão até 3 anos aí atrás, né? Mas é incrível como esse lance da música junta pessoas muito afins e mesmo que a gente separe e tal, a disciplina que era necessária para poder fazer um show, para poder você se organizar, poder estudar música, eu acho que possibilitou essas outras perspectivas, sair para estudar, eu voltei para poder estudar, se formar, fazer pós, atender, viajar. Eu acho que tem muito disso também, viu? Essa disciplina. É, a disciplina, você falou uma coisa bem legal, Zeca, nunca tinha feito essa analogia, cara. A disciplina, ela acaba sendo a estrutura para tudo, né? E eu lembro, assim, o quanto nós éramos chatos, né? Ou seja, Verdade. disciplinados para fazer um show, né? Um monte de gente pensar, tocar, poxa, você pluga o instrumento e vai lá fazer um som, não, muito pelo contrário, né? São dias da semana com ensaios, e aí você tem todo um trabalho no dia do show para aí sim ter o grande finale, cara. E hoje estamos aqui Cara, também, né? cara, porque você parar para analisar
essa bagagem, que assim, a gente era chato ao ponto dos outros caras da banda, que era o Bicão e o seu irmão, ficarem pé da vida com a gente, né? Que a gente né, levava roupa para trocar, ficava horas conversando. A gente ficava horas conversando no camarim, antes do show, depois do show, era sempre muito legal. E aí você traz esse negócio de você se preparar, e é uma coisa muito louca, porque o Fábio está falando aqui também, ó, a música é uma linguagem que abre várias portas. Isso aí, Fabinho, abre muitas portas. E é uma coisa muito louca que eu acho que a maioria, eu não quero ser injusto, mas eu acho que a maioria das pessoas, quando vê um artista tocando e tocando bem, performando e tal, a primeira coisa que vem à cabeça é assim, ou ele teve muita sorte ou teve muito dom. Né? E aí você fala, não, cara, não nasci tocando, apanhei pra caramba. E isso serve, cara, quando alguém te vê na televisão ou quando alguém, por exemplo, me vê falando. A minha mulher acha que eu sou um ET porque eu falei, ela acha que eu nasci sabendo inglês. Falei, aham, lógico. Desde os 15 anos que eu estudo essa língua maldita. Tá sempre seguro, né? Tá sempre tranquilo. É, cara, e você. E a cada aula que você prepara. E a cada aula que você prepara, você aprende mais. E eu acho que é a mesma coisa, cara, você na sua prática, com que cada paciente que você escuta te traz novos aprendizados. O que você acha? Sim, Zeca, putz, você sabe que... Bom, você sabe da minha paixão por música desde sempre, né? Tanto é que eu montei um estúdiozinho aqui em casa. Mas eu vou te falar que se eu tivesse que agradecer alguma coisa, seria minha profissão. Porque, obviamente, os pacientes que ali estão, que vão me procurar, tem aquela visão, poxa, que bom, o psicólogo me orientou, me ajudou, me promoveu insights, mas imagina quanto que eu aprendo, cada história, cada caso, quanto eu aprendo a valorizar também a minha própria vida, sabe? Putz, eu sou apaixonado por música, mas eu sou também mega apaixonado pela psicologia, cara. Eu acho que a arte de você se conhecer, de evoluir culturalmente, emocionalmente e também, né, musicalmente, acho que isso eleva o ser humano, coloca numa outra atmosfera. Cara, eu acho que o que você falou agora, Ale, gente, para quem não conhece, está entrando aqui, às vezes entrou pela página do Ale, aí entrou para mim, Ale é um amigo meu, Viana psicólogo, a gente já teve banda junto, eu sou o Zeca Salgueiro, professor, pedagogo e também tive banda até pouco tempo e músico e tal. Como vocês podem ver aqui, né? Fora do país, o cara é fera, esse cara é fera, tô pequeno aqui. Mas uma coisa que você falou, e é muito, eu achei muito legal o que você falou, Ale, a gente vai falar mais disso, é assim, você falou, puxa, eu aprendo muito, né? Como eu aprendo com os meus alunos, aprendo a cada aula, aprendo quando eu vejo uma outra aula, para preparar algum vídeo meu, são horas fazendo roteiro, esse monte de coisa, mas o lance só aprende você com seus pacientes, cara, quando você se permite o aprendizado, né? Sem dúvidas, tem que estar aberto, né, Zacá? Eu acho, na verdade, assim, eu acho que em toda a área da vida, né, eu até tenho aquela frase que não é minha, né, que é assim, puta, você falar é bom, mas ouvir te engrandece demais. E tá aqui, alguém comentou, a Aline, que a psicologia é importantíssima nesses tempos aqui, uma profissão... É o Fabinho, isso. Fabinho, tá. E é isso mesmo, né? E eu fico muito feliz, cara, nessa transição que eu venho sentindo, assim, da valorização da psicologia, porque quando eu comecei, né, 21 anos atrás, ainda tinha aquele estigma do psicólogo é coisa de louco. Eu acho que não tem nada melhor do que... Eu sabia disso, cara. Lógico, cara. Não, eu achava isso, né, cara? Sem dúvida. Não, bicho, aquela coisa, bicho, eu já fui tonto o suficiente para achar que idiota, que psicólogo era coisa para quem não tinha amigo e depressão era frescura. Eu já acreditei nisso, graças a Deus faz tempo, mas olha o tanto que a gente conversa, olha o tanto que ainda tem de preconceito quanto a saúde mental, mas continua, por favor. Zeca, mas não significa que isso mudou totalmente esse conceito, né? Que, pô, me preocupa pra caramba. Ainda tem um resquício daqueles discursos de que, poxa, se a pessoa não tivesse tempo na vida, ela não teria depressão, né? Tá com tempo sobrando. Cara. Problemas emocionais, obesidade é coisa de preguiçoso. Ainda eu acho que a gente tem que evoluir bastante. Mas eu sinto os primeiros passos dados, sabe? Eu vejo que as pessoas não têm mais vergonha de dizer eu faço terapia. Né? E uma relação muito simplista que eu faço, poxa, não é bacana você chegar e falar,
eu faço um personal, poxa, ele está me ajudando nisso, naquilo, né? Todo mundo sempre falou, por que não falar, poxa, eu faço terapia? Aquele profissional me ajuda a perceber, é o momento que eu invisto em mim, é o momento que eu paro para me perceber. Ficar entre nós, né, Zeca? A vida é uma loucura, a gente vive no automático. Quantas vezes, se a gente parasse 10 minutinhos e refletisse antes de uma decisão, a gente poderia poupar tantas bobagens que fizemos, né? Nossa, cara, Então, nem fala. estamos evoluindo aos poucos. A Luciana aqui, uma grande amiga minha, entrou aqui e fala: aprendizagem é uma troca entre os envolvidos no processo, e as trocas enriquecem, com certeza, Lu. E a Pedrinho também entrou, fala, Pedrinho, outra coisa que você falou aqui, que eu já tinha até anotado para te perguntar, cara, e você falou, Você está com embora cola ainda aqui, haja. você está preparado. Eu tô com. Lógico, eu vou falar com você, velho. Ah, você acha que eu vou. Você acha que eu vou entrar aqui de qualquer. Falar com você de qualquer. Imagina, eu sou professor. Eu tenho... Olha a minha lousa ali, ó. Sou professor. Olha a lousa ali, ó. Cara, mas isso é uma coisa que também que você falou, o lance do personal, e eu ainda vou insistir um pouco no preconceito com saúde mental, e como as pessoas podem tentar sair, que agora você falou que a sua profissão está sendo valorizada. Eu vou repetir uma amiga minha que eu tive que fazer uma entrevista, que eu me formei agora numa última pós, que é de psicologia e educação, e o meu trabalho de encerramento do TCC foi poder falar o que mudou, né, entre queixa escolar e problemas de saúde mental, por causa, né, com o advento da pandemia, que é pode parecer um assunto batido, mas veio, ficou, tá entre nós, não vai embora tão cedo, não é uma coisa que vai sair pela janela amanhã. Assim, isso vai cobrar um preço acadêmico e social ainda muito grande por muito tempo. Mas o lance que você falou, a pessoa fala que legal que eu tenho um personal, né? E o psicólogo é como se fosse um personal para saúde mental. Você tem a saúde física e tem a saúde mental. Você tem um personal de saúde mental. E o que minha amiga falou, que eu achei muito interessante, embora contundente, ela foi assim, ela falou, olha, Zeca, eu acho horroroso falar isso, mas precisou de uma pandemia para as famílias começarem a valorizar professor. Porque você trabalha muito com jovens, gente que sai de escola, você sabe que... se virar, né? Cara, foi uma coisa tipo assim, todo mundo teve que ficar expert em tecnologias e o caramba 4. A Julinha entrou, a Julinha é minha aluna. Agora, uma coisa que eu achei muito legal, eu não lembro quem falou, foi o Cortella que falou. Peraí, vou dar um oi para a Mariana, Silvia que entrou também. Segue aí, Zeca, desculpe. Imagina, eu achei muito legal que quando começou essa pandemia, são duas coisas que aconteceram, eu quero que você comente isso aí. Primeiro, os jovens não eram tão bons em tecnologia quanto falaram, e nem nós éramos tão ruins como a gente achava. Porque teve que sair fazendo um monte de coisa que hoje em dia está mais fácil dominar. Mas você trabalha com o pessoal que te procura a partir da escola, seja por queixa escolar, seja por problemas de saúde mental, por qualquer fragilidade. E realmente, cara, com a pandemia, as crianças e os jovens ficando em casa, assim, graças a Deus, começou a cair por terra também o mito de que, assim, se a aula é assim, em casa eu também ensino. E aí os pais começaram a ver, até eu brinquei, bicho, você não falou que você ensinava? Tá aí, negão, chegou a tua hora, brilha. Né? E aí foi o lance de pedir, pelo amor de Deus, para a escola abrir logo, procurar psicólogo. Como é que foi essa realidade para você? Te procuraram muito, assim? Primeiro, desculpa, a última fala sua eu não ouvi, perdão. Não, se te procuraram muito também, porque os pais, assim, se mudou a queixa dos pais em relação à escolaridade. O que eu estava falando era isso. Sim. O mito era assim, eu consigo também dar aula para meu filho, eu ajudo meu filho em casa de qualquer nota. A hora que teve que ficar 24 horas com o filho dentro de casa, muitos pais perceberam que a realidade não era essa, né? Zeca, foi um caos para todos, né? Sim, um monte de gente até, de repente, pensa, os psicólogos, psiquiatras conseguiram se manter em equilíbrio. Não, muito pelo contrário, todo mundo sentiu esse débito, né? Essa paulada. E os pais, eu percebi que sentiram muito, Zeca, porque, obviamente, teve aquela transição do home office, de trabalhar em casa, né? E, claro, veio a valorização merecida em relação aos professores,
mas os pais estavam em tripla jornada, né? Não só em dupla. Então, aquela mãe que além de cuidar de casa, além de trabalhar também, porque a mulher moderna hoje, a predominância é o trabalho, é cuidar dos filhos, enfim, se virar nos 30. E, Zeca, o que aumentou o nível de ansiedade, de estresse, toda uma desordem nas famílias, sabe, por causa disso? Eu percebi alguns movimentos interessantes até. No começo da pandemia, não sei se você percebeu também em aula online, claro, no começo da pandemia teve uma certa excitação geral de que, poxa, eu não estou mais tempo com os meus filhos, né? Então agora fazer de casa, pô, vou trabalhar de casa, não vou pegar trânsito e tal. Então deu uma acomodação, claro, todos preocupados com a pandemia, mas deu essa sensação de família unida. Só que aí a gente percebe, né, Zeca, como nós precisamos dos núcleos que são estruturados na nossa vida, né? Como você precisa se vestir para sair de casa e trabalhar, né? Como você precisa sentir a saudade, como você precisa ter aquele tempo específico com qualidade para o seu filho, para quando ele voltar do colégio, você cobrá-lo, né? Fazer aquela cobrança da tarefa de casa, enfim. Eu acho que essa transição, obviamente, veio como um choque para todos nós, uma dor, ainda em cicatrização, mas veio também como um aprendizado, né? Como você disse, aprendizado para valorizar os professores, valorizar os colégios, também valorizar o papel de cada um, né? Valorizar a importância da qualidade com os filhos, valorizar a importância de você ter o seu momento. Porque o que aconteceu, Zé Carlos? A maioria das pessoas não tiveram o próprio momento, aquele momento sozinho, porque ficou todo mundo aglutinado, né? Então a gente vê que detalhes tão pequenos da nossa rotina, eles estão sendo valorizados agora, né? Então eu acho que nós sofremos algumas transições. Então, como eu disse, começamos numa excitação, aí vem a angústia, porque, poxa, vai passar, e todo mundo vê que não passa. Os adolescentes, as crianças sofrendo demais, né, pela questão da socialização. Eu acho que isso também foi compartilhado por você. Enfim, muitos casos de depressão, de ansiedade em virtude disso, né? As atividades extras acabaram se limitando ao videogame, o que ele é bom, só que num determinado período apenas, né? Não só o videogame. Então, vem um estrago aí ainda a ser tratado, né, cara? Eu costumo dizer, principalmente entre nós da área de psicologia, não sendo pessimista, até porque você me conhece bem, mas eu entendo que o pós-pandemia, o pós-cura, emocionalmente falando, a gente tem uma longa jornada e a gente vai ter uma onda de pessoas adoecendo. Por quê, Zeca? Existe um mecanismo inconsciente, né, que nós nos preparamos para a guerra. Não sei se você ouviu já falar no depressão pós-guerra, né? Eu faço até essa analogia simplista que, poxa, teoricamente seria mais fácil você ter depressão durante a guerra. Você vê as pessoas, poxa, sendo combatidas ali, né? O sofrimento. Mas por que o pós-guerra? Porque tanto o nosso mecanismo físico quanto o psíquico, ele fica em alerta, ele fica ali, forte para o combate. A hora que passa essa demanda, ele diminui, ele dá uma relaxada, e é a hora que, infelizmente, vem as somatizações na parte psicológica. Então, assim, é a gente continuar em alerta todos, né? Não só com a pandemia, com o vírus, mas também com essa autopercepção emocional. Cara, tem vários pontos que eu quero levantar com você, mas antes eu vou dar vários salves aqui, porque tem uma pessoa que é o Jalin Rabel from Pakistan, tá colocando aqui em inglês. Hi Zach, I'm Pakistani and one of my wives from Brazil, and I learn English with your videos. Send a salve, please. Hey, salve from Pakistan, yeah. E aí tem uns comentários aqui, o Fabinho falou, muitos pais aprenderam a serem pais da pandemia, eu escrevi isso, eu vou comentar isso agora. Tiveram a responsabilidade que ainda era delegada para a escola também, tá falando aqui. Cara, eu acho assim, duas coisas. Vou só colocar aqui rapidinho um beijo para Claro. Yasmin, para Gui, querida. Vamos lá, Zé Carlos, perdão. Segue o jogo. Então, porque assim, eu vou começar de trás para diante para você agora. Quando você fala em somatização, a própria etimologia da palavra fala soma, né? Vem da própria palavra.
Isso já aconteceu até comigo, lógico, num grau muito menor, tipo assim, eu saí numa turnê lá com o Bruce Kulick do Kiss, por exemplo. Cara, em uma semana eu dormi 8 horas, porque tinha que fazer muita coisa. Quando eu voltei para São Paulo, assim, agora eu posso dormir? Cara, fiquei gripado, deu febre, fiquei doente, fiquei, né, tipo assim, baixou a guarda, vem tudo que tem que vir. Agora imagina esses mais de um ano da galera trancada em casa, e eu vou de novo, eu vou de trás para frente. Eu tinha falado antes e vou retomar. Esse gap que vai ficar tanto acadêmico quanto social, por causa do convívio em sociedade, vai realmente tomar anos, cara, porque para você ter uma ideia, por causa desse distanciamento, eu não posso exigir que o aluno tenha uma hiperconectividade de internet em casa. A gente sabe que as camadas menos favorecidas da população mal têm acesso à internet. Então, assim, você não consegue, por exemplo, reprovar um aluno. Um aluno não vai conseguir reprovar. Não que eu queira reprovar alguém, mas por mais que ele faça, era difícil. Agora ficou praticamente impossível. Então, alguns alunos perceberam isso e é aquela coisa, joga com o regulamento embaixo do braço, certo? Não quer dizer que esse preço não será cobrado lá na frente. Porque eu acompanho meu filho em casa, meu filho sempre foi bom aluno, graças a Deus, e ele tá, imagina, começou a pandemia, ele estava começando o segundo ano do médio, está acabando o terceiro ano agora e está no quarto dele, ou seja, na época de estar indo em festinha, começar a beijar, começar a conhecer as menininhas, o cara está trancado dentro do quarto. Né? E eles falam assim, tudo bem, você está fazendo suas provas, você faz online, você faz um monte de coisa, mas você está se preocupando em reter esse conhecimento ou só em cumprir tabela e depois? Porque isso vai cobrar um preço. Então eu fico muito em cima nisso aí. E uma coisa que eu sempre falei também, Ale, que eu percebi muito, também na minha parte, quando eu faço o papel de orientador educacional, é que assim, com todo mundo dentro de casa, você tem uma coisa boa e uma coisa ruim, tá? A coisa ruim é assim, alguns pais começaram finalmente a entender quem são os filhos. Porque o cara larga o filho na escola às 7 horas da manhã, aí tem aula, aí tem xadrez, judô, violino, guitarra, balé, natação, inglês, francês, alemão, aquele monte de coisa que a gente brincou outro dia. O moleque se matou, mas falava 6 línguas. Que lindo, mas se matou por depressão, mesmo falando 6 línguas, né? Gente, isso não aconteceu, foi só um assunto que a gente levantou. Porque eu tive várias tentativas de suicídio de anos para cá, várias. E assim, os pais perceberam quem são os filhos e pior, Ale. Alguns filhos se perceberam órfãos morando com os pais, cara, e convivendo com os caras 24 horas por dia. Aí esse tempo de qualidade, que a gente em inglês chama de quality time, é uma coisa que, assim, tipo, agora puxando sardinha pro meu lado, desculpa a falta de modéstia, desde antes de pandemia, é assim, vamos jantar? Vamos jantar. Desliga a televisão, cara, eu não quero ver jornal para ver morte, eu quero saber sobre o seu dia, da minha mulher e do meu filho. Saca? Se não tá afim, tudo bem. Não precisa também forçar a conversa se alguém tá de mau humor. Mas eu não vou ficar vendo jornal, sabe assim? Pra ver morte, seja lá o que for, na hora de comida. Tá? Não tá afim de falar, então põe no programa de culinária. Tá? Comida é por comida. Mas eu prefiro saber. E eu não deixo. Cara. E eu não deixo o meu filho falar. Sabe aquela coisa que adolescente fala? Como é que foi seu dia? Ele fala, bom. Não, 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 não. Amigão, discorra. Sabe assim? Coisa de professor, discorra. Sabe, eu quero saber sobre esse assunto, cara. Eu quero saber porque eu quero saber da sua vida. E por mais que pareça chato, e você vai poder falar isso melhor que eu acho que a criança, o adolescente, lógico, você tem, né? Você tem aqueles níveis, não é para ser uma cobrança militar, uma coisa que é para acabar com a intimidade do jovem, que ele precisa desse espaço também. Mas eu acho que ele tem que saber que, tipo assim, cara, meu pai e minha mãe, no caso do meu padrasto, né? Meu pai e minha mãe estão preocupados com o meu dia. Eu acho que em algum nível, por mais chato que adolescente tá aquela coisa meio blasé, os caras acham que o pai tá sempre mexendo o saco, que o professor é chato e tal, mas eu acho que eles vão, acho que em algum, eu quero que você me explique isso, se em algum ponto, em alguma coisa, mesmo que subconsciente, ele consiga saber, alguém está interessado no que eu tenho a dizer. O que você me diz sobre isso, Alê? Eu acho, cara, e eu falo para todo mundo, assim, quando me perguntam em relação à estrutura da família, né? Eu acho que está faltando uma coisa muito básica, que sempre existiu e infelizmente você vê que está degringolando, cara, que é aquele jantar em família, sabe? Eu acho que se você tem essa sequência, para quem é pai,
basta olhar nos olhos dos filhos que você vai sentir, vai entender se tem alguma coisa ali que não está legal. Claro, Zeca, eu também entendo o lado dos pais. Não é fácil, às vezes, tirar alguma coisa do adolescente, né? Eu mesmo, em processo de terapia, às vezes a gente tem que fazer malabares para tirar alguma coisa. Então, não é fácil, mas eu acredito muito na continuidade, nessa união, nesse vínculo familiar. Porque eu tenho casos, Zeca, e para mim, assim, eu acredito muito em ação e reação, tá, Zeca? Já indiretamente já acabo falando a minha forma de trabalhar. Então você vê assim, poxa, quanto mais a família é estruturada e os pais são modelos, né? Porque não adianta faço o que eu falo, né? Não adianta isso. Mas quanto mais você vê a família estruturada, dando uma sequência, tendo aquela troca, sabe? Obviamente que o adolescente vai querer dar aquela escapada, vai querer mais os amigos, isso é normal, tá na fase de desenvolvimento, está na fase de aceitação, mas é importante que os pais tragam esses filhos para si, né? Coloquem esse limite. E eu acho que ali, naquele momento do jantar, naquela noite, né, que tem uma sequência, é ali que a família se conecta. Nesse fato simples, é ali que você pode tirar o filho das drogas. É ali que você pode entender uma angústia que de repente não aparece. Por quê? Porque ele é bonzinho e fica lá no quarto o dia inteiro, está tudo tranquilo e não dá nenhum problema. Isso me preocupa muito, né? Quando a gente bateu aquele papo sobre os excessos, né? E todas as pessoas que passaram comigo, os pais, eu sempre falo, eu me preocupo muito, que eu acho não, é importantíssimo. O ócio é importante, você ter aquele momento para relaxar. Isso para a gente, imagina para os adolescentes que estão nessa parte aqui em formação, né? Então, eu acho que tem um peso muito grande social, uma cobrança muito grande social, e também eu percebo que me gera uma certa angústia, Zeca, os pais reforçando esses pesos em cima dos jovens, né? Como você falou, aula de piano, de violino, de guitarra, de tudo. Poxa, faz uma coisa, uma atividade física, né? Tem um momento ali com os amigos, tem um momento com a família, é uma distribuição. Eu costumo dizer que a gente precisa de núcleos para que nos complete. Então, poxa, você precisa do seu relacionamento, você precisa da sua atividade física, dos amigos, da família, você tem que distribuir isso. Quando você dá ênfase para um núcleo só, se aquele núcleo se desestrutura, você perde o chão. E aí eu vejo muitos, os adolescentes, cada vez mais, nessa pandemia, me assustou. Não vou esmiuçar o porquê do susto, porque os índices foram assustadores, não é a nossa vertente agora, nem para pesar a vibe, mas eu acho que, voltando, a família mais próxima, aquela união, aquele jantar à noite, os pais se esforçando também para ter aquele momento, né? Porque acaba sendo fácil, aí eu não tenho tempo, não dá, eu trabalho muito. Eu acho que cada um pode dar um pouquinho por um bem maior e por uma menor dor de cabeça no futuro. Meu, deixa eu só dar um oi aqui, que alguém. Deixa eu ver, ele tá mais do que isso, eu não tenho nome. Tá colocando Zeca, eu não sei se você viu um professor da Universidade de Trento, na Itália, o professor Giuseppe Cadura, fez um estudo muito interessante sobre como o rock pode acalmar as crianças durante a pandemia. Eu recomendo, eu vou dar uma olhada, muito obrigado. O Fábio fala: uma vez me disseram, se eu beijasse meu filho ou filha todos os dias, eles nunca experimentariam drogas. Também é bacana, Fabinho. E o cheiro tem uma carga de afeto. É uma coisa interessante, né? Quando você abraça seu filho, eu tenho filho, você abraça, você sabe o cheiro, você sabe como tá. Eu sou até meio pegajoso com meu filho, falar bem a verdade. Vai fazer 18 anos essa semana, tá até pintando a minha garagem hoje pra fazer uma festinha com Fazer sei lá, terapia merda. disso, né? E aí é tipo assim, ai, para um pouco, Zeca. Zeca, porque ele é porque ele é meu enteado, né? Então você até, o dia falou assim, cara, eu perguntei pra ele, que eu faço que te incomoda muito? Ele falou, não, nada, só não fica apertando muito. Então tá bom, tipo, é bom, né? Pra manter aquele espaço. Mas, Ale, uma coisa... É equilíbrio em tudo, né, Ale? Acho que é importante. Mas uma coisa que você falou, eu achei uma piada antiga, que primeiro eu acho assim, ser pai, cara, é a pior profissão do mundo, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tanto que eu acho que ser pai... Tem que participar. E outra coisa, cara, ser pai ou mãe, ou seja, querer gerar filhos,
Tem gente que infelizmente acaba fazendo isso por uma pressão social. Eu tenho um casamento perfeito, tem que gerar, sabe assim, aquele casal de filhos maravilhosos e daqui a pouco Muito bom. tirar uma foto de propaganda de família Doriana, hoje em dia é Quali, né? Na minha Uhum. época era Doriana. E quando o cara fica trancado no quarto, sabe assim, aquela coisa, né? Tá em casa, o lance do órfão dentro de casa. Tá em casa, tá no quarto. Sabe aquela coisa que o moleque só come pizza? Mas fala, por quê? Porque passa embaixo da porta. Saca? Você nem abre a porta para dar comida pro seu filho. Você empurra por baixo, então a pizza passa, né? E aí o que você falou do lance dessa pressão dos pais, então tem duas coisas aí que eu acho muito parece muito discrepante, mas ao mesmo tempo, de novo, se não tiver equilíbrio, não vai rolar. É óbvio que eu quero que meu filho seja bem sucedido, é evidente que eu quero que ele seja bem sucedido. Ao mesmo tempo, eu nunca forcei meu filho a pegar um violão, saca? E ele foi fazer aula de piano, porque minha mulher quis, não sei o que e tal. Aí eu vejo pessoas, mas você não acha que é legal fazer com que ele goste? Cara, eu não posso fazer ninguém gostar de nada. Não é porque o cara curte rock, curte música, aquela que a gente falou lá no comecinho da nossa conversa, que vai ter a disciplina, cara, de começar a querer tocar. Porque você sabe, eu sei, o Fábio tem mais música assistindo. Começar a fazer qualquer coisa é doloroso. Sim, sim, sim. É do Doloroso zero. psicologicamente, pode ser doloroso fisicamente, é frustrante. Frustra, você fala, não consigo tocar, não sai aquela porcaria. Quantos anos eu fiquei para conseguir tocar um violão, um contrabaixo bem tocado, alguma coisa? Ainda apanho até hoje. Então, quando você começa a partir para esse negócio que você falou, que você tem essa pressão exacerbada nas crianças, que embora a cobrança seja, eu vou usar uma palavra por falta de outra, com aspas desse tamanho, embora a cobrança seja justa, por falta de, em aspas, tá? Seja justa, cara, é aquela coisa, porque eu estava conversando ontem com uma colega da escola que foi buscar umas provas lá. Tipo assim, esse lance de pandemia ou lance de pressão, a gente também falou disso semana passada, é igual para todo mundo, só muda o nível, né, a idade que você tá. O lance Sim. eu como adulto, eu tenho um ferramental para cuidar desses problemas, eu tenho um cabedal de conhecimento e de experiências muito mais amplo do que uma criança de 14, 15 anos, 12, 10, para lidar com esse monte de pressão. Eu consigo lidar com pressão de uma forma até que legal. Tem gente adulta que não consigo. Tem um monte de amigo meu, professor, que já, cara, pirou, já teve ansiedade, foi afastado, síndrome de burnout, um monte de coisa. Imagina isso na cabeça da criança. Para você falar, não, nem que seja uma coisa que para o pai, nossa, é super prazeroso. Olha como ele toca violino bem, o moleque tá odiando pegar aquele instrumento porque dói a mão, porque é frustrante, porque o som não sai, ou porque ele simplesmente, por mais vontade que tenha de agradar o pai, ele detesta aquela atividade, né? Já chegou isso para você dos pais assim, puxa, Sim, sim. Eu acho assim, primeiro, né, eu vou parecer um cara que impositivo e que está contrapondo as suas colocações, mas não é a ideia. Primeiro, assim, o jovem não tem toda a maturidade e conhecimento para fazer a melhor escolha. Então, o que eu oriento? Dê opções, obviamente, mas faça com que ele tenha algum contato. Porque, por causa dos jovens de hoje, você acompanha ali em loco também. Não é uma crítica, mas a tendência é muito isolamento ou só videogame, ficar mais tranquilão e está faltando um pouquinho, né? Esse ímpeto dos esportes, da atividade física, de um instrumento musical, não é porque a gente gosta e que eu fui músico e você é músico, não é por isso, é porque a gente sabe que poxa, tem os benefícios emocionais por trás disso. Eu acho que um primeiro momento, Zé Carlos, você precisa fazer com que tenha contato sim, querendo ou não. A partir disso, olha, vamos para a sua escolha, para o que você se identifique mais. Porque se você deixar o jovem de hoje, a tendência é se conter um pouco em relação a qualquer tipo de atividade, porque não é só ele. Virou quase uma, uma cultura, né? A cultura de poupar energia, digamos assim, de uma forma bem elegante, né? Então, tem que dar aquele empurrãozinho, mas, olha, você tem um leque de opções. O não fazer nada é inegociável, isso não existe. Isso é uma coisa que me preocupa, assim, você tem que colocar. Ainda bem que
estou vendo algumas mães aqui que eu conheço, super competentes, que elas fazem, atuam nessa linha. Você tem que desenvolver. Né? E os jovens, essa semana eu li até uma matéria bem interessante de uma pesquisa dos Estados Unidos, acabou de fugir à universidade, que ele é muito mais movido do que a gente pela dopamina. Então é por isso que o jovem arrisca mais e acaba tendo menos medo também, o que é perigosíssimo, né, em outras searas. Então, assim, o jovem precisa ser estimulado. Né? Às vezes a gente tem que, não julgando, mas às vezes a gente tem que refletir sobre, ele tá bonzinho lá no quartinho, não dá trabalho nenhum. Poxa, até que ponto está sendo cômodo para você esse ditado e até que ponto ele está evoluindo? Né? Não é, com maior respeito, Zé Cá, não é só o colégio, não é só o professor que vai fazer essa evolução. Né? São várias outras frentes que vão colaborar para que esse indivíduo se forme. Né? Não, eu concordo. Eu acho ótimo que você falou assim, não vou discordar. Cara, isso aqui é um bate-papo para todo mundo aprender com visões diferentes. Não, eu que ser agressivos, né, cara? Entendeu? Não, depois a gente conversa. Não, mas o que eu acho, até a Adriana, que é uma amiga minha, também é psicóloga, tá colocando, Zega conhece o Gá, nossos gostos, o gosto dele, tipo Pokémon, eu sempre me envolvi com ele, nunca julguei, apesar de achar chato. Hoje temos muita conexão e confiança. O Fábio está falando aqui, percebi como retorno às aulas presenciais, muitos alunos estão tendo crise de ansiedade no retorno, agressividade nos anos iniciais, fundamentais 2. Como enquanto professor lidar com isso? Vamos chegar lá, Fábio. Tá. Eu só quero voltar a pontuar com você o lance do equilíbrio que eu estava falando, e que óbvio que, tipo assim, né? Só de eu ter isso aqui, já tem um piano em casa, me fez assim, faz aula de música, né? Ficar em casa, assim, sem fazer nada. Inclusive, estava tentando tocar uma música, a professora até do Bon Jovi, a música, ele começou a tocar, falei, essa eu conheço, porque, né? A gente tocando Bon Jovi já viu. E aí E aí passou uma semana, duas, falei, mas você tá indo nessa música? Ele falou, mas também, amigão, você vai pra aula, passa a semana inteira sem pegar no piano, você acha que a música vai brotar dentro de você? Não, senta aí, eu peguei o violão, senta aí, vamos estudar então essa música agora, né? Porque, lógico, fazer nada nunca. Mas tem e outra coisa que você colocou que é muito importante, olha, que eu acho legal, eu vou salientar de um caso que aconteceu com amigos meus, que você falou, o pai e a mãe tem que dar esse primeiro empurrão. Já chega na sua pergunta, tá, Fabinho? Tem que dar esse empurrão. Agora, por exemplo, teve um caso de um camarada meu que, tipo assim, o filho estava morando no exterior e a mãe, aí o filho, não quero ficar lá, quero voltar para ficar com a avó. Tinha 13 anos, uma coisa na idade, na época e tal. E o filho veio para o Brasil com 13 anos para tal. E depois essa moça veio falar comigo, porque ele queria. Falei, olha, numa boa, já que você está perguntando, eu vou falar. Essa escolha não pode ser da criança. Tipo, eu quero sair de casa e voltar para o Brasil. Não. Tá. Não é a criança de 12 anos que vai escolher a escola que quer estudar. Você pode até levar para conhecer, fazer um monte de coisa. Aliás, um alerta para os pais aqui, tá? Quando você for procurar a escola para o seu filho, cara, veja essa escola, antes de outras coisas, se adequa à sua visão de mundo. Porque senão vai ficar aquela família que fica 10 anos se embatendo com a escola. Mas aí o professor, sabe aquela coisa? Mas o cara é comunista, o cara é liberal, o cara... Não, bicho, a escola tem um perfil X. Você pode pegar até o plano pedagógico, você pode pedir até o plano pedagógico para estudar, antes de matricular seu filho. Porque não adianta você botar o seu filho numa escola do tipo Waldorf, que é muito, né, assim, não ortodoxa, e querer que a galera fique sentada na carteira como você fez há 30 anos atrás, porque não vai rolar. Então isso é uma coisa que depende dos pais. Perdão por te cortar, cara. O outro tópico é não projete a sua expectativa no seu filho. Porque isso é o que eu vejo muito. Zeca, quantos adultos que eu atendi, esses poucos anos, né, 21, quantos adultos que eu atendi formados em algumas áreas que não tinham nada a ver com a própria essência, com a própria escolha, simplesmente foram cumprir, né, metas dos pais. Então é importante também que tenha esse olhar, essa leitura. Poxa, meu filho tem esse perfil, tem essa aptidão, isso. Ele não é, como ele lidaria com esse conceito, né? Porque, primeiro, não é uma massinha que você vai moldando da forma que você quer.
né? É permeado por emoções. E aí, por trás disso, que vem as angústias, a depressão, a frustração de não estar suprindo a expectativa do pai e da mãe, porque o pai e a mãe idealizaram um colégio, um perfil, uma profissão. Então é perigosíssimo. Acabei te cortando aí, mais Não, mas, educadamente. não, mas é isso aí, porque é o que você falou, porque além dessa projeção, né, o pai, mas aí é uma coisa interessante, né, que volta lá no lance do papo caseiro de estar em casa. O pai e a mãe vão conseguir acertar mais a escolha da escola para o filho e outras escolhas, né, escola, sei lá, moradia e tal, vai acertar cada vez mais quanto mais eles conhecerem o próprio filho. É lógico que você, de novo, a criança não vai com 10 anos, 6 anos, não é a criança que vai assinar o cheque para a escola e nem a criança que vai escolher a escola que vai abrir, depende dos pais. Mas o pai, você não pode escolher uma escola de perfil não ortodoxo se você quer que seja ortodoxo, seu filho é tímido, né? Você tem que fazer uma leitura muito mais ampla para evitar um sofrimento que depois pode durar 12 anos de período escolar. E você sabe que Mas eu são vou 12 escolher anos. aquele É, colégio porque ele vai ser bem sucedido. Primeiro, isso, qual o isso conceito de bem sucedido? Isso me desespera, né? E isso que eu ia chegar agora, que não só você falou que os pais projetam as coisas, não só projetam, ou como é o que você falou, eu vou colocar naquela escola porque eu quero que seja bem sucedido. Aí projeta um tipo de sucesso que você nem sabe se o cara quer ter, o que que é esse sucesso, né? Porque hoje em dia, com muita gente aparecendo, muita gente confunde fama com sucesso profissional ou sucesso pessoal, uma coisa que te dá prazer fazer, você tá bem pra caramba, e, né? Agora eu queria que você respondesse aqui, Ale, que a gente tem mais uns 18 minutinhos. O Fábio, estou com vários amigos professores, e falou aqui, ó, os alunos estão voltando. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta, então, em cima da dele, você vai fazer uma, tá? Você vai se virar, dane-se, se vir, problema é seu. Quem mandou ser Entendi psicólogo? nada, mas segue Ó, aí. não, é que ele falou assim, os alunos estão voltando agora com o ensino médio com muita ansiedade e alguns em anos iniciais com muita agressividade. E a pergunta que eu ia te fazer era o seguinte: como você acha então que a psicologia pode ajudar a educação nesse momento de volta, meio de começar a voltar para os trilhos? Zeca, eu acho que mais do que nunca, e pelo menos do meu lado aqui, eu estou procedendo dessa maneira. Quando você tem de crianças e adolescentes, você tem que ter uma interação, obviamente, com o colégio. Mais do que nunca, o psicólogo tem que estar presente, porque é fato, eu tenho percebido adolescentes, crianças voltando às aulas, uma ansiedade absurda, porque, imagina, você tem aquele protocolo, aquele comportamento, praticamente um ano e meio, um pouco mais, formatado. E de repente vem um novo. Aquele ambiente que era acolhedor, de repente ele é inóspito, né? Porque muitos colégios têm ali os vidros que separam, tem todo um ritual ali, então é um pouquinho não, é bem assustador essa adaptação. Ah, espera um E pouquinho. aí, Agora, eu vou te interromper agora. Em 2020, agora foi sancionada uma lei, agora que demorou, tal, que dá obrigatoriedade de ter um psicólogo agora na escola. O público consegue fazer isso mais rápido, o privado tem uma certa, né, porque até tá, mas já o que você está falando é tão válido que já é lei que tem que ter um psicólogo junto com o pessoal de coordenação e orientação. Continua, por favor. sim, Zeca, porque pô, é fundamental, sabe, esse olhar psicológico dentro do colégio, né? Essa orientação, de repente, aos professores, porque, vamos lá, colégio que você atua é um colégio muito bom, né? Para quem não sabe, posso falar o nome, Zeca? Não, Autorizado? melhor Melhor não, não, porque então, melhor, é um o cara já colégio achou, muito fica, bom, fica meio. de um nível de exigência altíssimo, que naturalmente tem alunos que vão muito bem e tem alguns alunos que eu até brinquei com você, eu falei, opa, conheço bem o teu colégio, tanto o lado bom quanto o lado que gera uma exaustão, né? Então, esta comunicação, ela é muito importante, sabe? Ter um olhar fino para cada aluno, que primeiro, não existe aquele comportamento em massa, quando se diz em aprendizagem e quando se diz também em cargas emocionais. Então a gente tem que ter essa leitura fina e mais do que nunca os psicólogos dos colégios, como o seu e como vários outros que eu atendo, eles têm que estar presentes e conversar também com os profissionais, né, cara?
Eu entendo que agora é um trabalho multidisciplinar. É aí que eu queria chegar no aspecto que eu comentei há pouco, da sensação, das emoções que virão pós-pandemia. Vão vir todas essas que nós estamos falando, sabe? É o novo, daqui a pouco alguns alunos vão falar, mas eu prefiro estudar em casa e eu não quero mais estudar aqui, enfim. A gente tem uma turbulência pela frente, então olhar o individual, sabe, os psicólogos, professores e também família, ninguém delegando a ninguém, Zacá. Desculpe também, agora eu vou falar para você, não é o professor delegando sua família, muito menos a família que confunde demais o papel do professor do colégio, de delegar praticamente toda a educação. Não, é o momento de unir. Se alguém delegar para alguém, se perde o indivíduo ali, se perde por uma questão emocional grave. Uma coisa que você falou, o lance desse delegar, parece que sempre tem um embate, né? Tipo, a escola fala que a família joga para a Eu também escola, penso isso. ou seja, a escola fala que a família joga para ela e a família fala que a escola exige tudo da família, ou seja, fica uma coisa meio perdida. E quando eu estava atuando como orientador, uma coisa que eu tentava sempre trazer em reuniões de pais, aquelas, sabe, com 50, 100 pais que eu fazia, ou em atendimento privado, era tipo assim, cara, nós somos um tripé. Eu tenho aluno, escola e família. Saca? No aluno, eu tenho que saber quais são todas as potencialidades desse cara que eu posso querer trabalhar, mas eu tenho que saber, e aí que é o lance que alguns professores, também agora eu vou jogar contra, fazer advogado do diabo, que alguns professores também têm um olhar assim, isso aí já estragou, isso não tem mais jeito. Cara, o moleque tem 12 anos, não tem mais jeito, calma lá, velho. Sabe, tem 17, não tem mais jeito. Tem jeito sim, cara. Quantas pessoas que saíram de escola, tipo, desacreditada e, sabe, foram levar a vida numa boa e foram bem-sucedidas em tudo quanto é jeito e tal. Mas da mesma, então o professor tem esse olhar, então assim, o que que eu posso exigir? Só que eu só vou conseguir conhecer o que esse aluno pode, assim, me trazer como potencialidade e fragilidade se a família for muito parceira. E aí eu vou voltar no lance do que eu falei lá de escolher bem, porque se a escola nunca está de acordo com vocês, com aquilo que o pai espera, então de repente, cara, você tem que trocar de escola, certo? Porque a escola como instituição, eu trabalho numa escola que tem 1.000 funcionários. Trabalhava numa que tem uma rede de, assim, mundial de escolas, só no Brasil tem 19 colégios, o meu tinha 2.000 pessoas, o outro perto tinha 5.000 alunos. Então são instituições que os pais têm que entender também assim, não dá para fazer, como é que fala? Eu não posso fazer um ensino customizado, né? Não dá para ser customizado, que nem camisa que você manda fazer. Cara, você colocou o seu filho aqui, a identidade da escola, a identidade dessa instituição é assim. Existem falhas? É evidente que há falhas, tanto na instituição como em todo o ensino do Brasil. Tem muito que melhorar, a gente fica muito longe de qualquer ranking mundial aí e tal. Mas esse tripé tem que cantar em uníssono, voltando na música, tem que cantar em uníssono, cara. Você tem que trabalhar pela mesma coisa. E na minha visão, eu acho que o crescimento do aluno, estava discutindo isso na minha escola agora, que você falou que era muito exigente academicamente, mas uma das minhas brigas e desses meus colegas que estão assim, assistindo a gente lá da outra escola era assim, beleza, cara, eu entendo todo o processo acadêmico, eu sou muito chato com nota, eu sou muito disciplinado, eu sou muito chato. Só que e a parte humana? Cadê? E o crescimento humano, cara? Aonde eu, professor, tenho que me colocar como exemplo de crescimento humano. Porque eu sou um exemplo na sala de aula. Não adianta, o cara vai me olhar de uma certa forma, ele vai achar, ele vai projetar em mim coisas boas e coisas ruins. Então eu tenho que tentar ser o melhor que eu posso ser. Lógico que eu vou falhar, falho todos os dias. Mas o professor tem que. Isso assim, então, assim, se alguém estiver assistindo professor, você tem que fazer o melhor que você puder sempre. Assim como você, psicólogo, sempre. Mas a gente fica ali numa posição de ficar, sabe, é o cara que vai ser o chato e tal, mas a gente eu pelo menos, tenho uma preocupação muito, muito grande com esse crescimento humano, cara. Você acha que ainda dá para resgatar isso ainda, Lê? Zeca, eu fico muito feliz de ouvir isso, e não criticando, porque em todas as áreas tem os bons profissionais, os profissionais que precisam evoluir, mas
tem que ter esse olhar humano, na verdade, em todas as áreas, né? Porque, Zeca, vamos lá. O que eu tenho visto que me apavora, né? Nem que me assusta. São raros os jovens... Não, apavora, é verdade, Zeca. São raros os jovens hoje que eu atendo que conseguem dormir pelo menos 8 horas por Puxa, noite. Por quê? Justamente por demandas, né? Não estou falando só do colégio, mas por demandas. Zeca, nós estamos falando no cérebro em informação, num sono que é um sono que te restabelece quimicamente, hormonalmente. Você tem todo um processo que equilibra. Quantos casos em 21 anos que eu atendi, não só de crianças, adolescentes, mas também de adultos, de depressão por uma desordem do sono. Eu costumo dizer que o sono é um posto de combustível. Você vai lá, reabastece e vamos para a jornada. Então, tem que ter esse olhar também. Às vezes a gente confunde, né? De novo, aquela questão do bem-sucedido. Poxa, o professor bem-sucedido é aquele que dá uma demanda grande, é aquele que cobra bastante. Equilíbrio, né, Zaca? Equilíbrio de novo. Você tem que dar uma demanda, ok, você está lá com um peso muito grande na formação daquele indivíduo, sem dúvida nenhuma, assim, louvável, mas tem que ter um equilíbrio. E uma coisa que eu vou até perguntar para vocês, Zaca, troca comigo, por favor, que eu não entendo, assim, algumas... E os jovens que eu estou falando, claro que tem aqueles jovens paz e amor, e tem aqueles jovens que realmente se vê que são engajados, né? Então eu estou citando esses jovens que falam para mim, Alê, eu tenho um monte de lições disso, e aí veio outro professor no mesmo dia, deu outras e tal. E eu sempre pensei, Zeca, por que esse grupo de professores não se comunicam? Eu não sei se isso é um padrão, eu não sei se acontece no seu colégio, enfim, eu acho uma falha, porque se você faz de uma forma harmoniosa, primeiro, vamos pelo lógico, cara. O jovem vai ter um poder melhor de absorção, né? Então, quanto mais estresse, menos absorção. Pronto. Então, assim, por que não se comunica? Por que não tem uma troca entre os professores, que antigamente tinha muito isso? Então, eu vejo um nível de exaustão e, claro, acaba gerando todas as questões emocionais e, obviamente, vilanizando o papel dos professores também, né? Responde cara, aí, cara. Isso não, acontece, não olha, acontece? cara, acontece. Cara, uma das grandes falhas de qualquer organização, desde a célula familiar até a maior multinacional, é a falta de comunicação, você sabe disso, Ale. Certo? Não tem como, Sim. né? E a gente, hoje em dia, na minha área, a gente fala assim, olha, tem que dar lição de casa. Você fala, ok, mas bicho, vamos conversar o seguinte, a gente conversa toda semana. Você vai dar muita coisa? Como é que tá a sua semana? Vai ter muito... Então, assim, porque já aconteceu na sala de aula, e isso é mais uma dica que eu vou deixar para quem quiser escutar. Nossa, estou cheio de dica aqui, como se eu fosse, mas assim, funcionou comigo, eu não sei se vai funcionar com os outros. Cara, já aconteceu de eu entrar em aula, tanto presencial como agora em pandemia, de vídeo assim, moçada, hoje é para bater papo, e aí? Como é que vocês estão? Que já aconteceu de assim, ó, vou dar tarefa, os caras, não, pronto, nós estamos lotado de tarefa, dá para não dar? Não, cara, não dou, porque assim, sabe, porque colégio, quando você separa as áreas, fica muito difícil para todo mundo se comunicar ao mesmo tempo. Mas hoje em dia, os grupos de WhatsApp, embora seja aquele terror da escola, os grupos de mães, né? Quando você tem um grupo de professores, você pode usar a seu favor, assim, de coordenação de cima para baixo, o mesmo professor falar, gente, como é que vocês estão de tarefa? Eu quero fazer alguma coisa. A gente já consegue marcar, por exemplo, numa semana, atividades de sala que vão valer um pouco de nota. Então, se eu marquei uma, não marca no mesmo dia, já tem um calendário para isso não acontecer. Então é menos estresse, o cara para tal. Mas eu acho imprescindível, Ale, além do próprio bate-papo entre os professores, porque, de novo, né, no nível da escola que eu trabalho e da outra que eu estava, assim, olha, tem que dar tarefa, eu acredito em lição de casa, porque é onde você vai reforçar, o cara estuda sozinho, enfim, tem outras coisas pedagógicas. Mas, se o aluno fala, puxa, pro, pelo amor de Deus, eu falo, ok, eu te escuto. E eu vou te falar, cara, mesmo na pandemia, nosso tempo vai acabar daqui a 5 minutos, mesmo na pandemia, às vezes o aluno assiste aula com esse background, às vezes o aluno assiste aula com esse background, às vezes eu levo o aluno para minha sala. No ano passado eles conheceram meu cachorro, acompanharam a doença e a morte do meu cachorro. Então,
Você cria vínculo. Quando... Isso. Mas você tem que se, de novo, cara, você tem que se permitir esse vínculo, Ale. Então, tipo assim, o aluno às vezes tem que entender que o cara não quer abrir a câmera, porque de repente o cara tá com vergonha do quarto, o cara não quer mostrar a casa. Você tem que falar, ok, se é uma prova que eu tenho que ver você fazer, uma atividade, então peraí, aí é negociável, eu tenho que ver, vamos abrir, você avisa antes, olha, tal dia para tal. Mas assim, aquilo que você faz como psicólogo, cara, que o professor acaba que pega um pouco disso, né? Claro. Cara, você tem que se permitir essa intimidade. Eu acho muito É legal essa óbvio, postura que você é citou, óbvio, cara. porque a gente tem que quebrar esse estereótipo também, que eu acho que eu entendo que não é saudável em absolutamente nada, né? O respeito hierárquico, sim, mas aquela pressão hierárquica, nunca. Então, você fazer isso, poxa, essa atitude, Zé Caio, não é à toa que nós somos amigos e temos afinidade, essa atitude você faz com que um jovem deixe de praticar o cutting. Ou seja, ele vai deixar de se cortar. E ninguém vê Sim, isso em sala de aula, sabe por quê? Porque esse jovem ele usa blusa comprida. Ninguém vai ver. A depressão não se mensura numa sala de aula. A ansiedade, o pânico não se mensura. E muitas desses sintomas, melhor dizendo, eles poderiam ser minimizados por essa atitude, né, de olhar e de humanizar as relações, sabe? Isso, Zeca, isso não funciona nem em organizações, você sabe o perfil que eu atendo, então, executivos de organizações e multinacionais, tal. Essa pressão massacrante, para mim, com todo o respeito a quem exerce, isso para mim é muito mais insegurança do que o objetivo de construir algo. O líder, ele faz com que o outro se motive para conquistar algo. O líder sob pressão, ele causa medo, pânico, aversão. Aquela pessoa ela vai render por um período, só que depois disso ela vai espanar. E até fazer um comentário rápido, Zeca, já que está finalizando, fazer até uma analogia escola-empresa. Essa semana, 2 semanas atrás, na verdade, no domingo, eu estava vendo uma pesquisa, eu achei incrível, porque eu falo isso há uns 15 anos, né? Que as empresas agora estão mais preocupadas com as questões emocionais, né? Então, porque eles entenderam, olha que fantástico, Zé Cá, entenderam que uma pessoa emocionalmente abalada, atenção, surpresa, ela deixa de render, ela vai ser afastada e vai causar prejuízo para a empresa. A mesma coisa no colégio, né? Ele vai deixar de render, ele vai ficar angustiado, ele vai ser retido, ele vai exigir também um esforço maior do professor. Então, relações mais humanas em todos os aspectos. Isso faria evoluir assim em todas as áreas, cara. Você olha, tem eu acho disso? assim, não, não, imagina, de novo, na minha escola a gente tem muita preocupação com isso, realmente. É lógico que, de novo, né, você tem que seguir a uma instituição, a uma série de regras que, não, sem querer abusar, não dá para virar oba-oba. Mas o lance que você falou da postura que é essa humanizada, cara, por exemplo, eu acho que o professor deve, não é que pode, assim como os pais, hein, devem exercer a autoridade sem ser autoritários. Acho Sim, que essa que é a grande pegada, porque você conquista o respeito pelo amor, porque você está lá se doando como pai. Eu exijo o respeito dos alunos, exijo o respeito do meu filho, só que a partir disso, cara, o amor é muito grande. Então você consegue com que essa coisa ande e você, de novo, está. Porque já aconteceu de uma menina chegar e deu ver, corte, chamei de cantinho e falei, então, fulana, eu caí. Falei, você caiu e se riscou em X? Como é que você caiu rodopiando? O que você fez? Falei, olha, seguinte, fica aqui entre nós, me procura, vamos conversar, papapá. Cara, nunca mais acabou, eu já saí da escola, a menina fala comigo até hoje, me mandou documentário de música, de show, muito legal, porque, de novo, tem que estar aberto, porque tem professor que não se permite isso, como qualquer profissional, como pais não se permitem esse tipo de contato. E, cara, eu acho que tem tudo. Agora, Lê, antes que acabe aqui, considerações finais, meu querido amigo, temos menos de um minuto aqui. cara, voltando ao cerne, né, da família, eu vou pegar esse gancho aí, Zeca. Mais amor, mais proximidade, né? Um olhar mais humano e menos impositivo. Deixar um pouco o ego de lado, porque existe muito entre os pais, e eu Nossa. quero melhor, porque aí ele vai ter um destaque. Deixar isso e ter um olhar individual, humano, acolhedor, colocar limite sem dúvida nenhuma, porque adolescente ele pede por limite, ele precisa de limite. E a bronca ou não para eles
dá a percepção em relação aos pais de figuras fortes, figuras firmes. E ele precisa disso. Até brinco com os pais. O amor verdadeiro é aquele que você dá uma bronca, fala um não e vai chorar no banheiro. O resto já fiz. Já então, fiz. mandou bem. O resto é culpa, cara. Tipo assim, não deixa, tadinho, poxa, eu fico o tempo inteiro fora, vou brigar agora. Sim, vai brigar agora, vai orientar agora. Isso é culpa, isso não educa. Então, mais amor nas relações, né, cara? Finalizando, poético, né? Vamos compor uma música Não, de ótimo, cara. O Fábio tá comentando, vai acabar mesmo aqui, tá comentando que a gente já fez trabalho junto com música, cara, de filosofia, tocando Dust in the Wind, eu lembro disso aí, do Kansas, e eu vi a aluna chorando, chorando. E não é porque tava achando eu e o cara bonito, é porque toca, é porque você vê assim, olha, valeu muito mais do que muita lição, né? Você estudar filosofia a partir de inglês na época e tal, porque, de novo, quando você se doa como profissional, Ale, você também tem uma doação muito grande, que a gente mexe com energia, né, Ale? Eu estou lá recebendo energia de aluno, me dando, você recebendo um monte de coisa negativa, às vezes muitas coisas positivas, mas eu acho que é o que você falou, cara, pode parecer brega, mas, cara, para ir para frente, só com amor, bicho, porque para aguentar o que tá para vir aí, não tem mais nada. Gente, vai, antes que caia a coisa, desculpa, fala. Queria não, só parabenizar sua conduta e a percepção que você tem, porque eu sei que você é uma referência e você hoje está num dos maiores e melhores colégios do Brasil, e a gente sabe disso, você também sabe, né? Cara, e você? Então, assim, é muito legal e que as pessoas pensem no que você está colocando e repercutam isso para frente, né? Você não está falando sem base de conhecimento em qualquer colégio. Não, bicho, e nem, a gente tá falando de sucesso, né, cara? É assim, você tem o seu sucesso como psicólogo, eu digo porque você gosta daquilo que você faz, se aparece na televisão. Eu sei que isso é muito menor do que o trabalho que você faz frente às pessoas. Porque ajudar alguém a crescer, tanto no seu consultório quanto na sala de aula, quando você vê alguém que se formou, você fala assim, cara, porra. Isso não tem preço, cara. Não tem preço. Bom, gente, muito obrigado para quem. O Fabinho está aqui dando um pergunta quando vai ser bis. Vamos ver, gente. Obrigado para todo mundo que participou. A galera entra, sai. Um monte de gente veio falando. Dando oi. Já te falei, eu tenho coordenação motora de olhar e falar. É por isso que. Enquanto eu, mas enquanto você fala, eu olho e vice-versa. E moçada, Ale, obrigado demais. Valeu o papo, moçada. Capaz que a gente repita aí em qualquer hora, a gente avisa vocês, moçada. Obrigado pela presença, Ale. Beijão, meu querido. Bom trabalho, boa semana. Tchau, gente. Boa noite.